primeira, o princípio da posse, que está intimamente ligado ao da mordomia, é o entender que existe um dono de tudo. Quem é o dono do recurso? Reconhecer a Deus que tudo o que possuis é propriedade do teu Senhor. Tem diversos textos ali, depois vocês podem ler, seria muito bom que vocês lessem isso nas Escrituras, porque as Escrituras sagradas, elas são muito práticas na execução das coisas. Quando você lê, você tem uma dimensão do significado disso. Por que que Deus ensinou isso ao povo lá atrás? Por que Jesus repete isso no ensino dele? Um dos assuntos mais falados pelo Senhor na Bíblia é sobre dinheiro. Porque eu creio justamente que é um ponto nevrálgico que gera até uma certa escravidão da pessoa se ela não souber administrar bem. Ela se torna um escravo do mercado financeiro. A pessoa é obrigada a fazer o que não gosta, a trabalhar com aquilo que não suporta, porque ela precisa do dinheiro. Isso é uma posição de escravo. Não é? Não era esse o conceito de escravo. A pessoa nem fazia em troco de dinheiro, fazia troco da própria vida. Aí quando você considera que muitas pessoas dessas não ganham nem o suficiente para ter uma vida digna, eles vivem uma situação quase de sobrevivente, aí você tem a certeza que é uma situação de escravagismo. Só que com cara de dignidade. Maravilha que só a nossa sociedade faz pela gente. Então o primeiro princípio que vai quebrar esse ciclo é eu entender que existe um dono do recurso e que não sou eu. Ali Santo Agostinho de Hipona diz: reconhecer a Deus que tudo que possuis é propriedade de teu Senhor. Diversos frades da Idade Média escreveram sobre as finanças e vale muito a pena ler. Inclusive, diz a história que quem descobriu, quem inventou as técnicas contábeis foi um frei chamado Luca Pacioli. Eu descobri estudando mais a fundo que, na verdade, ele não inventou nada, tá? Mas o método das partidas dobradas, que é atribuído a ele aprendeu com os mouros, com os muçulmanos, durante as cruzadas. Livros de contabilidade, outros dos muçulmanos eram trazidos para ele, e ele descobriu o método das partidas dobradas. Aí ele ganhou a fama, né? Mas tudo bem. Princípio da objetividade. Como assim, Eric? Eu preciso entender se o meu objetivo de vida é o mesmo do Senhor. Você enxerga, ou você enxergar, o ser e o ter como Deus enxerga. Como é que Deus enxerga o ser e o ter? Uma das maiores doenças da nossa geração, das gerações que hoje estão sobre a Terra, é porque geralmente as pessoas definem o que você é por aquilo que você faz ou tem. Você está conhecendo a pessoa hoje, alguém pergunta assim: Thay, o que você é? O que você responde? Que eu trabalho na contabilidade. Eu estou estudando contabilidade. Ou então, quando você já formou, eu sou contador, eu sou engenheiro, eu sou assistente administrativo, eu sou empresário. É curioso, porque todo contador não gosta de dizer que é contador, meio que tem vergonha, ele gosta de dizer que ele é empresário. Tudo vaidade, cara. Nós não somos essas coisas. Nós não somos nem o que fazemos, nem o que nós temos. Nós somos as relações que nós construímos. Eu não sou empresário, eu não sou contador. Assim como no contexto cristão, eu não sou padre, eu não sou pastor. Ninguém é essas coisas. Eu não sou aquilo que eu faço. Eu sou pai do Eric e do Caleb, eu sou marido da Lilian, eu sou irmão de vocês, amigos de outros de vocês. É isso que nós somos. Nós somos aquilo que somos para os outros. Então, se chegar para o Luan e perguntar: Luan, quem é o Gladstone? Eu não conheço tanto o Gladstone. Tá. Luan, quem é o Júnior? Aí o Luan vai falar quem o Júnior representa para ele. Isso é quem nós somos. As relações que nós construímos põem as coisas no valor certo. Faz sentido isso? Nós precisamos ver essa questão do ser e do ter como Deus vê. De onde você tirou isso, Eric? A primeira pessoa que deu uma identidade a um homem foi Deus. George MacDonald é um escritor um pouquinho antes. Para ter uma ideia, C.S. Lewis e Tolkien se inspiraram nas escrituras dele, né, nos escritos dele, nos livros de George MacDonald. Eu tenho um livro dele lá em casa. George MacDonald é um cara fascinante. A leitura dele era muito legal, muito leve, um escocês muito louco. Usava uma touca xadrez assim, aquele saião escocês, e fumava charuto. Não, charuto não, fumava cachimbo. De cristão ele. E o George MacDonald, ele disse uma vez: somente Deus pode dar a um homem, a um ser humano, o seu nome, sua identidade. Gênesis 1:26 diz que Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, se é acraseado, conforme a nossa semelhança. O que Deus definiu aí? Identidade. Olha que legal. Então, o primeiro aspecto da identidade de uma pessoa é aquilo que Deus diz que ela é. Não construir, em primeiro lugar, uma relação com Deus vai te impedir de conhecê-lo, de aprender a ouvi-lo. Você não vai saber quem você é. Segunda coisa, ele dá logo depois: tenha o homem domínio sobre todos os peixes do mar, animais da terra, aves, répteis. Deus deu domínio ao homem sobre
todas as coisas, menos sobre outra pessoa. Deus não deu ao homem domínio sobre outras pessoas. Domínio é a mesma coisa que governo. Então a segunda identidade do homem é ser governo. Quer queira, quer não. Quer goste, quer não. Concorde ou não concorde. Cada um de nós tem uma esfera de governo. Ah, Érico, mas eu sou um aprendiz dentro do setor de contabilidade. Você tem uma esfera de governo. Por quê? Foi confiado a você atividades, competências. E se vocês forem notar, nem sempre tem alguém fiscalizando o trabalho de vocês. Sabe o que isso quer dizer? Governo. O governo ele se estabelece sobre recursos, sobre coisas. Quando você pensa que o salário que você recebe é para seu autossuprimento, para sua autoproteção, para sua autossatisfação, você começou um ciclo de pobreza. Quando você entende que o salário que você recebe é para investir no ambiente que você está inserido, você começou a investir em riqueza. Sabe o que acontece? A sua esfera de governo começa a crescer naturalmente. Nenhum de nós que vivemos no planeta Terra hoje conhecemos um outro modelo de governo além dessa democracia que a gente acredita que existe. Teoricamente, nós escolhemos votando e a pessoa vai para o governo. Isso não é verdade. Não é a gente que escolhe nada. Eles só querem fazer a gente achar que a gente escolhe. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito agora, não, porque não tem como provar aqui nem gastar energia com isso. Mas o fato é que existe um critério para que o governo de alguém aumente. O mundo chama isso de zona de influência. A zona de influência de uma pessoa aumenta à medida que ela aplica os seus recursos em gerar mais riqueza. Então, quanto mais generoso, quanto mais sábio, quanto mais diligente eu for na aplicação das riquezas, maior será a minha esfera de governo. Isso tem a ver com identidade, com enxergar ser e ter como Deus enxerga. Quando eu enxergo o que eu tenho, eu comecei a empobrecer e a gerar pobreza. Quando eu enxergo o que eu sou, eu comecei a gerar riqueza. Porque se eu sou, tudo que vier à minha mão, eu não tenho, eu aplico. E aí tem um princípiozinho espiritual sensacional. Seja fiel no pouco e você vai ser colocado sobre muito. Isso não é um ditado popular, isso é um princípio bíblico. Jesus uma vez contou uma história de que um determinado homem rico tinha 3 escravos. Havia uma moeda, uma das moedas daquela época chamava-se talento. Tinha um determinado valor lá que eu não vou entrar nesse mérito agora. Ele pegou um desses escravos e entregou a esse escravo 10 talentos. Chamou o segundo e entregou 5 talentos. Chamou o terceiro e entregou 1 talento. E foi viajar. Passaram-se alguns anos e ele voltou. E aí chamou os servos para prestar conta, os escravos para prestar conta. O que recebeu 5 falou aqui, o que recebeu 10 falou assim, Senhor, tá aqui, ó, os 10 talentos que você me deu e mais 10 que eu ganhei para você com esses 10. Ó, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito você vai ser colocado. Aí veio o segundo servo. Senhor, tá aqui, ó, 5 talentos. Eu ganhei mais 5 para você com aqueles 5 que você me deu. Servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Aí veio de 1 talento. Quer dizer, o que tinha menos preocupação na vida era quem? Falou assim, olha, eu sabia que você é um homem duro e que você colhe onde você não plantou. E que você ajunta onde você não espalhou. Ainda chamou o cara de ladrão ainda. Então tive medo, pensando nisso eu tive medo, escondi o talento, tá aqui. O talento que você me deu é teu. Aí o Senhor responde para ele assim, servo mau e infiel. Se você tivesse entregue na mão dos banqueiros, pelo menos os juros eu tinha ganho. Esse servo vai ser lançado num lugar onde haverá choro e ranger de dentes, é o que diz a parábola. Então ele está falando de aprovação e de reprovação. O quem foi aprovado? Foi aquele que aplicou com sabedoria, com destreza, com habilidade e granjeou outros. Aquele que recebeu 5 teve o mesmo resultado, mas o outro, ao invés de focar no que era, porque ambos tinham recebido o mesmo treinamento, a mesma capacitação, ambos conviviam com o mesmo Senhor, ele focou no que ele tinha em mãos e no risco que ele tinha. Então até o que ele tinha, ele perdeu. Faz sentido isso? Porque isso é um princípio de finanças. Aliás, isso é um princípio para a nossa vida inteira, mas se aplica também às finanças. Outro princípio é o princípio da prioridade. O dinheiro, ou seja, possuir coisas, está na perspectiva correta na sua vida? Por que você deseja possuir coisas? Porque ninguém quer dinheiro só pelo dinheiro. A gente quer dinheiro porque ele produz alguma coisa em nós. Ah, Érico, mas o que eu quero é justo. Não estou entrando nesse mérito. Possuir coisas está na perspectiva correta? O que você está falando, Érico? Eu estou falando disso. Ó. Quando eu tenho, eu ingesso. Quando eu não tenho, eu gero liquidez. Eu tenho uma determinada fonte de renda. Esse é o pior, é o mais difícil. Conseguir a fonte de renda. Quanto mais eu tiver de coisas, menos recurso, menos liquidez eu tenho. Quanto menos coisa eu tiver, mais recurso eu tenho. Faz sentido isso? Manos, por que eu estou repetindo isso incansavelmente? Porque esse é o eixo da geração de riqueza ou geração de pobreza.
Minha expectativa é assustar vocês com isso mesmo. E qual é o problema das pessoas que querem ter mais do que precisam? É porque elas querem ter com o fim de ser visto pelos homens, né? Porque nós falamos sobre isso quando passamos por Mateus 6. O objetivo das pessoas que querem ter mais do que precisam é porque elas desejam ter a fim de serem vistas, respeitadas, não rejeitadas, serem aceitas. Então elas não são malvadas por isso. Às vezes isso é fruto de uma dor. Mas eu preciso resolver minha dor para não viver mais dessa forma. Para quê? Para que eu consiga ter sucesso naquilo que eu quero. Senão eu não vou ter. As minhas dores, meus limites pessoais, as minhas travas pessoais vão ser aquilo que vai gerar uma constante ciclo de pobreza na minha vida. Preciso romper com isso. Como, Eric? Perdoando, soltando a mão da garganta do outro, entendendo que eu não preciso ser aprovado por ninguém, eu não preciso que as pessoas gostem de mim. Basta eu ser eu mesmo, vai estar tudo certo. Às vezes a gente precisa escolher as relações que nós vamos manter. Isso é difícil. Mas às vezes a gente precisa escolher, pelo menos durante um período. Princípio da aplicabilidade, sensibilidade à necessidade alheia. Manos, isso tem a ver não com o governo, mas também com o governo. Isso tem a ver com o exercício de autoridade. Governo é quando eu administro coisas, recursos. Exercício de autoridade é quando eu me ofereço em serviço. Então há que haver sensibilidade à necessidade alheia. Para isso eu também preciso disso para aplicar no meu ambiente. Oração, discernimento e auxílio. Tem diversos textos bíblicos ali que ensinam a prática disso. Eu preciso direcionar a prática da minha vida para essas coisas. Naquele livro 5 Segredos da Riqueza, que 95% das pessoas não conhecem, eu distribuí a vocês, ele fala muito sobre a aplicabilidade de recursos. Princípio do contentamento. Estar plenamente contente com o que temos. Como assim? Porque se eu estou contente, eu preciso de mais coisa? Quanto recurso vai sobrar? Princípio da diligência. Desenvolve completamente os meios e habilidades que Deus te deu. Os recursos financeiros, os recursos a nível de talentos que você tenha, precisam ser desenvolvidos. Vou dar um exemplo claro. O professor de música do meu filho mais novo disse para mim que ele tem uma superdotação na música. Com 4 anos ele já tinha um ouvido que chamava atenção. Qualquer instrumento que ele pega, ele começa a tocar como se já soubesse tocar. Então isso é algo notável, não é? Essa semana eu precisei conversar com ele. Porque por conta da facilidade, ele está fazendo as coisas de qualquer jeito. Ele não tem um dom? Tem. Mais do que eu. Mas pode se tornar um músico medíocre porque ele tem muita facilidade. O que para um ser humano às vezes é muito difícil, para ele é tira de letra. Aprende sensitivamente, parece que o troço está dentro dele. Aí eu falei com ele assim, cara, pai vai começar a pegar no teu pé e exigir que você treine, que você se esforce. Você perca algumas coisas que você gosta por causa da música, já que você quer andar nesse caminho. Porque o fato de ter uma habilidade precisa fazer com que eu me dedique mais a ela, aprimore ela. Eu não posso, porque eu tenho uma determinada habilidade, ignorar agora e andar do meu jeito. Eu vou ser um medíocre por conta própria. Aliás, Érico Veríssimo disse que essa é a definição do autodidata. Autodidata é um ignorante, um medíocre por conta própria. Então o autodidatismo, ela é uma furada. Não existe autodidatismo. Existe eu estar cercado de mentores, de pessoas corretas que vão me instruir no meu processo de ensino. Isso não é autodidatismo. O conceito de autodidatismo é eu sozinho aprender. Aí as pessoas falam assim, não, eu sou autodidata. Estão vendo um monte de vídeo no YouTube repetindo o procedimento. Não tem alguém mentoriano? Tem. Alguém com quem ele não precisa se relacionar. Não é nem saudável isso. O princípio da diligência vai te exigir que você seja fiel, que você seja zeloso, que você seja disciplinado, que você se autoexija, autocobre, para que saia de forma perfeita, de forma excelente. Diligência é isso. Princípio da flexibilidade. Flexível para te bem ajustares a lucros ou perdas inesperados. Isso aí tem a ver com o princípio da prudência. Eu me antecipo a cenários que possam vir. Lembra quando nós falamos do princípio da poupança? O princípio da poupança tem que ter um objetivo. Se eu prevejo que vai haver uma instabilidade financeira, eu me antecipo a isso. Mas tem que ser previsão. Eu acho, eu penso, eu sinto. Tem que ser uma previsão, com base em dados reais. Princípio da sabedoria. Aprende a investir sabiamente e não a gastar impensadamente. Olha quantos textos bíblicos de Novo e Velho Testamento ensinando sobre isso. Investir e gastar são duas coisas totalmente diferentes. É óbvio, Eric. Mas não parece tão óbvio quando a gente pensa no nosso dia a dia. A facilidade com que nós gastamos e a dificuldade para nós investirmos demonstra que isso que é óbvio não é tão óbvio assim. Quando eu gasto com o meu prazer, eu estou dando meu dinheiro para os outros em troca de poeira. Pelo amor de Deus, o Netflix é só R$29,90. Tem alguma coisa errada em ter Netflix? Não. Eu uso Netflix lá. Você paga R$29,90 da Netflix, R$14,90 para Prime Video.
R$14,90 da Disney Plus, R$20 do HBO Max. Aí você imobilizou R$2.000 para comprar a televisão, R$150 de internet, mais o stream de música no celular. Resultado, o ciclo de pobreza está estabelecido, só porque eu mereço. Puxa, eu trabalho tanto. Gente. Se você multiplicar isso no ano, você vai gastar mais de R$2.000 por ano só com isso. E ó, eu não tô entrando no mérito se a gente merece ou não merece, cara. A questão é o que você quer. Você quer ficar pobre a vida inteira? Continua fazendo dessa forma então, ué. Porque não tem como. O que geralmente acontece é que as pessoas fazem o que querem porque elas merecem. E elas mantêm o ciclo de pobreza ou aumentam esse ciclo. E depois elas culpam alguém por causa disso. Ah, mas o governo não ajuda. Ah, mas a culpa é dos ricos. Mas eu fiquei assustado esses dias lendo sobre um cara que é bilionário hoje. Bilionário, cara. Quando eu vi o carro que ele tem. Cara, ele tem um carro popular, velho. Ele não anda de Mercedes. Sabe quem anda de Mercedes, de Audi? Audi nem é tanta coisa. Mercedes, de Ferrari. É quem não tem dinheiro pra ter. Porsche. É quem não tem dinheiro pra ter um carro desse. O cara que tem dinheiro pra ter um carro desse, podia comprar quanto ele quisesse, 0, ele tem um carro popular. Tem um sedã da Renault, assim. Eu falei, cara, eu não acredito nisso, velho. Nós manutencionamos o ciclo de pobreza. Quebramos, porque inconstâncias, volatilidade de mercado sempre vai existir. É nessa volatilidade que o dinheiro sai da nossa mão e vai para a mão de alguém que fica rico. É nessa volatilidade que o dinheiro sai da mão do herdeiro e vai para a mão de alguém disciplinado. Princípio da liberalidade. Contribui liberalmente de todo o teu coração. O que é isso, manos? Lembra que eu falei de investir no ambiente? Uma identidade? Através de você, Abraão, eu vou abençoar, eu vou suprir, eu vou proteger, eu vou abrigar todas as famílias da terra. Então você vai ser um canal de recursos. Papai vai dar para você, você vai me ajudar a distribuir de forma sábia e prudente. Nós vamos transformar o deserto em um lugar próspero. Ah, Eric, será que isso deu certo? Vai conhecer os kibbutz em Israel, aí você me diz. Nós temos aqui no oeste do Paraná, daqui até Palotina, a terra mais fértil do mundo. O planeta inteiro, a terra mais fértil é a nossa região. E a gente produz milho, soja e trigo. Vai num kibbutz israelense, no meio do deserto, terra salgada. Você vê o que eles produzem. Ah, mas qual é o êxodo rural de Israel? Vai lá ver. O cara termina a faculdade dele, olha assim e fala assim, você tá louco, eu vou morar na roça, vou produzir comida. Sabe por quê? Não existe uma fonte de riqueza maior do que commodities. Ah, porque o Brasil só produz commodities. Ele deveria industrializar igual a China e vender, porque aí ele teria muito mais valor agregado. Acabou o dinheiro do mundo. Eles param de comprar o que a China produz, não param? E comer, eles param de comer? Você tem que parar de acreditar em jornal nacional, pessoal. Tem que pensar. Ah, eu quero ficar milionário. Aí você inventa um aplicativo que faça muito sucesso, vende sua alma para poder ele virar, aí você fica milionário. Não, eu quero ser um gerador de riquezas. Quero fazer as coisas acontecer de forma sustentável. E ao meu redor sempre haver prosperidade. Ok, é uma outra realidade isso. Contribuir liberalmente é não ter restrição para contribuir, é ter sabedoria. Restrição não. A restrição da contribuição vem quando eu pretendo guardar para mim. A sabedoria no investir, manos, começa. O primeiro passo da sabedoria é você saber o quanto você pode investir e em que você deve investir e como você deve investir e em quem você deve investir. Princípio da não cumulatividade. Não acumuleis tesouros sobre a terra. O que Jesus está ensinando nesse texto de Mateus 6? Muito simples. Não materializa, não imobiliza o seu capital. Porque capital é riqueza. Com o capital você gera mais riqueza. Toda vez que eu tenho mais para ter, eu gero pobreza. Jesus não está ensinando a fazer caridade, nem socialismo nisso aqui. Jesus não era socialista. Está me ensinando você a investir de forma sustentável, a ponto de você acabar com a escassez no seu redor. Isso para mim fica muito mais claro quando eu penso na região que eles estavam, uma região de deserto. Outro detalhe importante é que a escassez gera todo tipo de ferramenta para que haja vida e sucesso. Aliás, a escassez é uma condição adequada para a vida. O conforto, a fartura, não é tão adequado. Nós temos no mundo hoje 540 espécies de abelhas sem ferrão, mas não é que elas não têm ferrão. O ferrão delas está atrofiado. Dessas 540, 507 estão no Brasil. Sabe por quê? O ferrão delas é atrofiado? Fartura de alimento. Elas não precisam bater uma na outra, brigar uma com a outra para proteger o alimento. São as mais frágeis. Com a inserção das abelhas africanas e europeias aqui, que tem ferrão, elas começaram a ser devastadas, porque elas não tinham defesa. Sabe o que gerou ferrão ativo nas outras? Escassez de alimento. Sabe o que gerou atrofiamento da ferramenta de defesa dessas nossas? Evolutivamente? Fartura de alimento.
Se nós entendêssemos essa riqueza, a riqueza que é a escassez, a gente ia preferir os momentos de escassez do que os de fartura. A gente não entende isso bem. Alguns aspectos relevantes. Boa mordomia. Uma empresa ou uma fonte de renda é como uma árvore que se planta. O nível de cuidado e dedicação vai lhe ofertar o resultado compatível. Isso acontece em toda e qualquer fonte de renda que você tenha. O cuidado que você dedicar à origem da sua fonte de renda vai gerar para você o resultado compatível ao cuidado que você teve. Mas nós preferimos acreditar que o chefe está perseguindo, que o patrão não está vendo, que ninguém me reconhece, que eu batalho muito. Então, olha só, quem está me sabotando aí? Sou eu mesmo. O segredo era eu me dedicar a conhecer o quanto eu sou um bom mordomo ou um mau mordomo. Sabe o que é prevaricação? Você tem uma esfera de governo. Toda vez que você usa a sua esfera de governo para promover recursos para si mesmo, o nome disso é prevaricação. O governo ele só é legítimo quando eu uso os recursos que eu tenho nesse governo, a minha posição, para gerar recursos e riquezas para os outros. Quando eu gero para mim, o nome disso é prevaricação. É a base de todo o processo de corrupção que existe. Inclusive, existe um crime de prevaricação para funcionários públicos e pessoas públicas. Um funcionário do setor de compras que recebe uma bola, um presentinho para ele fechar aquela compra, está sendo corrupto. Isso é prevaricação, ele está usando a função dele para isso. Honestidade. Não ofereça nada que você não tenha condições reais de entregar. Sim, sim. Não, não. Eu chamo o Luan e falo assim, Luan, eu preciso que você faça isso, tá bom? O Luan fala, cara, eu não tenho condição de entregar. Ou porque eu não tenho tempo, ou porque eu não tenho competência, ou porque eu não tenho habilidade. No momento que o Luan fez isso, ele se tornou confiável, que é a característica mais importante. O contrário também é verdadeiro. Não, eu sou motivado, eu sou empregado, minha mordida é forte, eu vou pegar, vou fazer acontecer. Corre o risco de, se você não tem estrutura, de você ficar conhecido como um incompetente, um inábil, e um desleal, uma pessoa que não se pode confiar. Então, se é me proposto uma tarefa, uma atividade, e eu não tenho habilidade ou competência, eu preciso ser pelo menos confiável. Concorda? Agora, eu percebi que eu não tenho nem competência, nem habilidade. Eu sou claro, olha, eu quero fazer, eu quero aceitar o desafio, mas eu não tenho competência para isso, não tenho habilidade para isso. Onde eu consigo a base para me resolver esse problema? Você me ajuda? Pronto. Na hora as pessoas olham e falam assim, eu posso confiar nesse cara? Ou então você fala assim, cara, eu vou resolver o problema, porque eu já sei onde buscar a fonte, o recurso, aí eu vou rasgar a carne antes de não entregar no prazo aquilo que eu disse que eu ia entregar. E depois que eu entreguei, eu preciso ter a certeza de que o outro que recebeu concorda que eu entreguei exatamente o que eu prometi. Fechei o ciclo com diligência. Se eu conseguir entregar mais, aí eu fechei o ciclo com excelência. Faz sentido isso, mano? Valorize seu produto ou serviço. Valor. Primeiro somos nós que atribuímos ao que fazemos. Valor é a coisa que a primeira pessoa que atribui ao que você faz é você mesmo. Você precisa ter uma noção do que é custo, do que é lucro, para você oferecer alguma coisa. Eric, quanto de lucro eu posso oferecer? Uai, quanto ele vale? E quanto ele vale? Quantas pessoas estão dispostas a pagar? A sua capacidade de apresentar o seu produto, seu serviço, sua mercadoria, vai dizer quanto valor ela tem. O problema, às vezes, é a sensação de que eu entrego A quando, na verdade, eu entrego C. Isso é um problema. Eu vejo que meu serviço é o tocha, é o melhor. Aí, não é. Adianta eu dar um valor alto para o meu serviço? Não. Então, o valor que o meu serviço tem precisa estar validado em fatos, em números. Aí eu saio para vender consultoria. Tá bom. Qual consultoria que você vende? Financeira. Tá bom. Me diz quantos milionários você já fez com a sua consultoria. Danilo costuma dizer um negócio assim. Me diz quanto milhão você tem na conta. Aí eu te digo se eu estou disposto a contratar o seu serviço de consultoria financeira. O cara está quebrado, o cara vive endividado, o cara só tem na conta dele o valor do salário. Ele está querendo ensinar os outros sobre finanças. É possível? É, eu pego um monte de teoria e transmito. Alguém pode pegar toda a teoria do nosso treinamento e repetir ela na internet e tem muito mais sucesso do que eu, não é? Teoria é isso. Agora, você que quer aprender é que precisa avaliar se a pessoa que está pretendendo te ensinar tem um histórico de vida que justifique, que dê a ela a autoridade para estar ensinando aquilo. Entendeu? O cara está quebrado. Aí ele quer me ensinar como administrar minhas finanças. Aí você escolhe. Mudando um pouco, a mesma coisa que separado que reconciliar um casal. Pronto, exatamente. O cara divorciou 3 vezes. Aí vende aquela imagem. Não, eu sou da família. Eu sou um cara de família. Eu vou te ajudar a fazer um aconselhamento de casal. Pô, velho, tem alguma coisa errada com esse mundo. Para que eu quero descer, sabe? Pelo amor de Deus. O pessoal brincava,
uns coaches desse que fala que vai ficar milionário e tal, e depois sai com o Celta. Pois é. É igual você querer minha ajuda pra comprar um carro. Rapaz do céu, você vai passar aperto comigo. E eu vou ficar envergonhado depois, porque eu não sei comprar carro. Quando eu vou comprar carro, eu chamo o Léo pro Zebon e ele me ajuda. Ele gosta do negócio. Outro aspecto relevante, não seja fiador. O que é o fiador, mano? Fiador é assim, ó. O Gladstone fez um empréstimo. E ele fala assim, não sei se consigo pagar. Aí eu digo pro mercado assim, ó, se ele não pagar, eu pago. Não, Jonathan, eu queria que você fosse meu fiador só para me ajudar. Negativo. A minha palavra precisa ser sim, sim, não, não. Se eu disser para todo mundo que se o Jonathan não pagar, eu pago, eu não posso nem ficar aborrecido se ele não pagar. Eu disse que eu faria isso. Não, Eric, fiador é uma questão de confiança. Não é. Fiador é uma questão de generosidade. Se eu decidir fiar alguma coisa para a Tayanara, eu estou dizendo para ela assim, ó, fica tranquila. Se você não conseguir pagar, eu pago. Eu posso me aborrecer com ela? Se der errado? Não. O dia que alguém me ligar cobrando alguma coisa, pode? Não. Eric, você já foi fiador? Já fui fiador do meu pai uma vez. Eu podia pagar aquela conta. A segunda vez que ele me pediu para ser fiador, eu disse assim, não posso pagar essa conta. Não posso ser seu fiador. Ixi, teve gente que ficou ofendida comigo. Não acredito que você fez isso com seu pai. Ué, tô entendendo não. Então o conselho bíblico é que você não seja fiador. É uma ordem? Não. É pecado ser fiador? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o conselho bíblico é assim. Ficou fiador pelo teu próximo? Alguém vai arrancar a cama que está debaixo de você. Aí o cálculo é muito simples, mano. Não precisa ter emoção nisso. Alguém te pede para ser fiador. Você fala, quanto é o valor? O valor é R$1.000 a prestação. Não, eu consigo pagar R$1.000. Não, eu posso ser seu fiador. Agora, pessoal, você pode ser meu fiador? Quanto é a conta? A conta é tanto. Não tenho condição nem para mim disso. Não posso ser seu fiador. Não, mas você tem um nome limpo, tenho. Mas você tem imóvel, tenho. Mas eu não tenho condição de pagar a sua conta. Teve um amigo meu que uma vez falou assim, rapaz, você ama mais a mim ou o banco? Ele falou pra uma pessoa que pediu pra ser fiador. Pessoa íntima dele. Eu queria que você fosse meu fiador. Quem você ama mais? Você ama mais o Bradesco ou a mim? Não, eu amo você. Então por que você tá fazendo isso comigo, cara? Não é um raciocínio lógico. Então por hoje é só, pessoal. Eu acho que no próximo encontro nosso, nós liquidamos a fatura. E aí começa os aspectos práticos. Vamos falar sobre plano de extinção de passivos, a segunda escala de prioridades, mais alguns aspectos relevantes. Deixa eu abrir aqui para mim ver se... Um plano de aquisição patrimonial. E por fim a gente entra no modelo e uso do orçamento, planejamento, controle de execução e comparação de gestão. Na próxima a gente liquida a fatura, se Deus quiser. Muito obrigado pela participação de vocês.